Você já parou para somar o quanto do seu esforço vai embora todos os meses apenas em forma de impostos? São impostos que incidem sobre a sua fonte de renda, sobre os bens e serviços que nós consumimos, sobre os bens que nós possuímos, como IPTU, IPVA, fora o ITCMD, que é o imposto que incide sobre os nossos bens que nós acumulamos ao longo da vida após a nossa morte, quando eles serão transmitidos para os nossos herdeiros. Só no ano de 2026, nos 3 primeiros meses, já foram arrecadados mais de 940 bilhões de reais com impostos. E nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode fazer dinheiro pagando menos imposto hoje. Então, aquele imposto que você deveria pagar, você consegue fazer dinheiro com ele. E nós falaremos mais exclusivamente sobre previdência privada, e eu sei que esse tópico divide opiniões. Há quem defenda que previdência privada é inútil, não serve para nenhum dos casos, e eu quero te explicar exatamente o caso que pode se encaixar muito bem em uma previdência privada e te ensinar a descobrir se a previdência realmente faz sentido para a sua realidade, fazendo você economizar dinheiro com impostos e fazer muito mais dinheiro ao longo do tempo. Primeiramente, o que precisamos compreender é o seguinte: se nós nos encaixarmos em um dos requisitos de obrigatoriedade, todos os anos a Receita Federal divulga quais são esses requisitos. Se nos encaixamos em um, precisamos prestar contas e entregar a nossa declaração, colocando todas as nossas fontes de renda, todos os nossos bens, se nós ganhamos dinheiro com vendas de imóveis ou até mesmo de ativos financeiros. E este período de declaração ocorre, na grande maioria das vezes, entre março e maio. E basicamente nós podemos optar por dois tipos de declaração: a declaração completa ou a declaração simplificada. Se você é do tipo de contribuinte que não tem muitos gastos ao longo do ano, às vezes é solteiro, não tem dependente, não tem gastos educacionais e não tem muitas despesas médicas, faz sentido ficar na declaração simplificada. Agora, se nós optarmos pela completa, nós podemos abater certos gastos que nós tivemos ao longo do ano. Podemos abater despesas médicas, gastos educacionais, gastos com dependentes, ou seja, a nossa renda realmente tributável diminui. E se eventualmente nós pagamos mais imposto do que deveríamos, nós somos restituídos. Então, agora eu quero te mostrar um pouco mais na prática, e eu criei uma planilha muito simples e prática para a gente entender justamente essa dinâmica e como uma previdência privada pode fazer você ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. Para isso, nós iremos simular o seguinte tipo de contribuinte: ele possui uma renda bruta anual de R$ 100.000. Se ele optar pela declaração simplificada, a própria Receita Federal já fornece um desconto automático de 20% sobre a sua renda bruta anual. Neste caso, 20% de 100 mil resultaria em R$ 20.000. Só que nós conseguimos perceber que o desconto que esse contribuinte realmente conseguiu foi de 16.754. Porque por mais que esse desconto seja padrão de 20%, ele possui um limite de 16.754. Ou seja, ao longo do ano, se esse contribuinte possuiu realmente uma renda de R$ 100.000, ele pagou de imposto aproximadamente 16.759,02. Quando nós preenchemos a planilha com esse valor, conseguimos chegar aproximadamente na restituição que ele terá. Bom, ele pagou 16.759, mas a partir do momento que a Receita fornece esse desconto de R$ 16.000 aproximadamente, na realidade a sua renda tributável foi de R$ 83.245. Então, o que esse contribuinte precisaria pagar de imposto ao longo de 2025 não foi R$ 16.000, mas sim 12.151. Neste caso, esse contribuinte pagou mais imposto do que deveria. Se nós diminuirmos o quanto foi pago frente ao que ele realmente deveria ter pago, ele seria restituído em R$ 4.607,45. Agora eu quero te explicar como certas deduções ocorrem. Nós temos alguns descontos. Cada dependente que o contribuinte tiver, ele consegue um abatimento de R$ 2.275,08. Ele pode abater até R$ 3.561,50 com gastos educacionais. E ele não tem limite para abater despesas médicas. Então, se ele for no dentista, médico, ele pode pegar todas essas consultas e abater
no seu imposto de renda. Esse contribuinte, ele optava por ficar na declaração simplificada, por quê? Ele possuía apenas um dependente, ele conseguia abater até o limite de gastos educacionais e as suas despesas médicas somavam ao longo do ano R$ 1.500. Ele percebeu o seguinte: bom, se eu fosse para a declaração completa e não fizesse nenhum plano de previdência privada, com os meus descontos eu conseguiria uma redução de R$ 7.336. Só que se eu ficasse na simplificada, o meu desconto seria de 16.754. Não faz sentido eu fazer uma declaração completa. Porém, ele percebeu o seguinte: se ele fizesse um plano de previdência privada da categoria PGBL, porque esse é o único plano que permite abatimento no imposto de renda, ele poderia investir até 12% da sua renda bruta anual. Então, se ele investisse 12% de R$ 100.000, ele poderia abater mais R$ 12.000. Ele falou assim: bom, pera lá, se eu fizer um PGBL e conseguir abater 12 mil, mais os meus descontos padrões com dependentes, gastos educacionais e despesas médicas, a minha dedução total salta para 19.336, mais do que se eu ficasse na declaração simplificada. E é exatamente aí que ele começa a perceber que poderia estar fazendo mais dinheiro. Então, a sua renda bruta anual, quanto de imposto ele pagou ao longo do ano, como a gente viu lá no site da Receita, 16.759. Se ele abatesse com PGBL e esses outros descontos, a sua renda tributável sairia de 100 mil para 80.633. Vamos ver quanto de imposto ele realmente deveria ter pago ao longo do ano? Bom, ele deveria ter pago 11.441 com 16 centavos. Quando nós substituímos esse valor aqui na planilha, perceberemos que a sua restituição seria de 5.317, porque ele pagou 16 mil, mas deveria ter pago 11. Ele receberia de volta 5.317 reais. Ou seja, essa sua alteração de declaração simplificada para completa fez com que ele recebesse mais R$ 700 reais apenas na restituição. No primeiro caso, ele teria recebido 4.607, no segundo ele teria recebido 5.317. Então, para que o contribuinte ele consiga chegar na conclusão se faz mais sentido ficar na completa ou na simplificada, ele precisa somar quais são as deduções que ele consegue realizar com dependentes, com gastos educacionais e despesas médicas e somar uma possível previdência privada, onde ele conseguiria abater mais 12% da sua renda bruta anual. Se esse somatório superar 16.754, faz mais sentido ele optar pela declaração completa. Agora, um ponto relevante: se eventualmente o contribuinte ele não tem dependentes, gastos educacionais e despesas médicas, e ele quer abater o maior imposto possível indo para a declaração completa, ele conseguiria se beneficiar apenas de um PGBL. Então, só faria sentido se 12% da sua renda bruta anual superar R$ 16.754. Para isso, a renda bruta anual deste contribuinte precisaria ser superior a R$ 140 mil no ano, o que seria equivalente a um salário, uma renda bruta mensal de 11.634. Então, só se ele tivesse um salário superior a este, que valeria a pena ele ir para a declaração completa e fazer um PGBL. Até aí, tudo muito lindo. Nesse respectivo cenário, o contribuinte está deixando de pagar R$ 710 de imposto, porém, ele deixou de pagar e acabou? Não, ele está diferindo imposto, e esse é um aspecto muito relevante quando falamos de previdência privada. Todas as vezes que você optar por fazer um PGBL, nós estaremos pagando menos imposto hoje, porém pagaremos lá na frente. Isso se chama diferimento. Por quê? Quando olhamos para o plano PGBL, a tributação incide tanto sobre o capital aplicado mais rendimento. Quando nós olhamos para o VGBL, a tributação incide apenas sobre o rendimento, já que o VGBL ele não pode ser utilizado como um benefício fiscal. Então, o seu principal benefício é deixar de pagar imposto hoje para pagar lá na frente, daqui 10, 15, 20,
30 anos. E a alíquota de imposto de renda pode chegar a 10%. Exatamente. A cada aporte que você fizer, se ele ficar investido na previdência privada por mais de 10 anos, a alíquota é de apenas 10%. Então você consegue diferir imposto, um dinheiro que lá na frente valerá muito menos do que hoje, já que nós temos a inflação, e com uma alíquota de apenas 10%. Só que agora nós debateremos sobre o calcanhar de Aquiles dos fundos de previdência. Existe um estudo realizado no qual analisou mais de 1.000 fundos de previdência. E ao longo dos últimos 15 anos, nenhum fundo, repito, nenhum superou o CDI no período. Então, por mais que o investidor, o contribuinte, ele consiga fazer um PGBL, por exemplo, e diferir imposto, será que faz sentido colocar o dinheiro num fundo que não vai conseguir nem repassar o CDI ao longo do tempo? Para isso, existem alguns fundos interessantes. O mercado ele precisa se modernizar, senão ele acaba ficando para trás. E existem alguns fundos de previdências que são indexados, exatamente. Então, o propósito do fundo não é te entregar um retorno acima da média. Sabe um ETF? Um ETF ele não é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores que se compromete a seguir um índice de referência. Bom, eu quero me expor ao desempenho do Ibovespa, eu quero me expor ao desempenho do CDI, eu posso comprar cotas de ETFs. E é exatamente isso que um fundo indexado de previdência também faz. Só que a grande maioria desses fundos indexados, eles passaram a existir nos últimos anos, 4, 5, 6 anos, então nós não temos uma janela tão longa assim de análise. E para isso, nós utilizaremos um índice como referência, que é o IMAB, um índice criado pela Ambima que mostra a trajetória de todos os títulos Tesouro IPCA+. Sabe quando nós abrimos o site do Tesouro Direto e aplicamos o nosso dinheiro num título conhecido como Tesouro IPCA+, que nos repassa a inflação mais um retorno real, ou seja, estamos realmente ganhando dinheiro acima da inflação? Se nós quisermos saber o desempenho médio de todos esses títulos, nós podemos olhar para o índice IMAB. E ao longo dos últimos anos, considerando uma janela de 2003 até 2026, o IMAB entregou um retorno de 1.448% frente a 944% do CDI. Estamos olhando uma janela de aproximadamente 23 anos, um índice que conseguiu ganhar com consistência o CDI. Mas é lógico, em janelas de médio prazo, pode ser que o IMAB não apresente um bom retorno quando nós comparamos com o CDI. Se nós olharmos para esse retorno dentro dos últimos 5 anos, o CDI teve um retorno superior. E por que isso aconteceu? O que vem acontecendo ao longo dos últimos anos? A nossa taxa Selic está se mantendo num patamar extremamente elevado, e isso pressiona o Tesouro IPCA+. Porque existem alguns conceitos relevantes que precisamos compreender quando olhamos para esse título aqui. Exemplo, Tesouro IPCA+, com vencimento em 2032. Se eu aportar hoje, o meu retorno será inflação mais 7,80. Se eu levar esse meu título até o vencimento, 15 de agosto de 2032. Porém, se eu solicitar o resgate antecipado, eu não tenho garantia de retorno. O preço do meu título está oscilando. Imagine que você seja dono de um imóvel. O seu imóvel te gera um fluxo de renda mensal. Você não está vendo, mas todos os dias o valor de mercado do seu imóvel está se alterando. Se você quisesse vender o seu imóvel naquele momento, seria aquele o valor de mercado. E é exatamente essa lógica por trás do Tesouro IPCA+. Você contratou uma rentabilidade e terá essa rentabilidade se levar até um vencimento. Porém, todos os dias, o seu título está sendo marcado a mercado e o seu preço está oscilando. E quando essas taxas oferecidas no site do Tesouro Direto aumentam, o preço do seu título é impactado para baixo. E é exatamente por isso que a média da performance do Tesouro IPCA+, não conseguiu superar o CDI ao longo dos últimos 5 anos, porque esse retorno aqui subiu ao longo dos últimos tempos, pressionando o preço desses títulos no mercado. Mas como nós estamos falando de previdência privada, um investimento que nós teríamos o propósito de levar por uma janela temporal maior, 10, 15, 20 anos, daí começa a fazer sentido ter exposição a Tesouro IPCA+, porque aí sim conseguiremos ter realmente um retorno
acima da inflação. E agora eu quero te mostrar alguns fundos que se propõem a seguir essa estratégia. O primeiro fundo é o Itaú Flexprev indexado a juros reais. O fundo tem como objetivo acompanhar o IMAB, exatamente este índice que eu acabei de te mostrar. O seu início foi em 2021, aproximadamente 5 anos, e conseguimos perceber que o IMAB no período rendeu 40,82% e este fundo rendeu 36,91%. Sim, nós temos uma margem de erro, mas a tendência é que ele se aproxime sempre ao retorno do IMAB. E conseguimos perceber o seguinte: o fundo ele oscila. Por quê? Nós acabamos de entender a dinâmica da marcação a mercado. Todos os dias esses títulos eles são marcados a mercado, então o seu patrimônio ele oscila. Porém, ao longo do tempo, você pode esperar sim um retorno acima da inflação. Agora eu quero te explicar alguns conceitos importantes. Até que ponto esse fundo pode oscilar e qual o retorno que o investidor pode esperar. Afinal, se ele aplica no Tesouro Direto, diretamente em um título público, ele sabe que se levar até o vencimento, ele terá inflação mais 7,80. E como fica o retorno nesse respectivo tipo de fundo? Primeiramente, precisamos olhar para um indicador conhecido como duration. A duration hoje do fundo está na casa de aproximadamente 6 anos. E isso mostra justamente o quanto o fundo pode oscilar. Se eventualmente as taxas oferecidas no Tesouro Direto aumentam, eu acabei de te falar que o preço do seu título é pressionado. Se essa taxa subir em um ponto percentual, sair de 7,80 para 8,80, como a duration é de 6 anos, o impacto será de 6% para baixo. Se as taxas sobem, a cota, o preço do título cai. Se subiu 1%, ele cai 6%. E assim o inverso. Se essas taxas começarem a diminuir, sair de 7,80 para 6,80, o preço desse título ele tende a subir 6%. Quanto maior a duration, maior será a volatilidade e as oscilações desse fundo. Agora nós vamos falar como fica o nosso retorno esperado. Afinal, se eu investir diretamente num título público, eu sei que se eu levar até o vencimento, nesse caso 15 de agosto de 2032, eu estarei tendo um retorno de IPCA mais 7,80%. E como fica o retorno nesse respectivo tipo de fundo? Precisaremos voltar para o conceito de duration. Nós vimos que quanto maior for a duration, maior será a oscilação desse fundo. E a duration também mostra, já que ela é mostrada em anos, qual é o tempo médio de vencimento dos títulos que compõem a carteira desse fundo. Se a duration é 6 anos, em média, os títulos estarão vencendo nesse respectivo horizonte, 6 anos. Se hoje nós estivermos investindo nesse fundo, o retorno médio de todos os seus títulos, veja, o Tesouro IPCA mais 2032 paga IPCA mais 7,80. Mas, se a gente replica o índice IMAB, eu não invisto apenas no IPCA mais 2032. Eu invisto no que vence em 2040, no que vence em 2050. Se eu fizer uma média de retorno, a média de retorno de todos esses títulos está em IPCA mais 7,66. Então, se eu compro agora, se eu invisto nesse fundo de previdência atualmente, seria como eu estivesse contratando IPCA mais 7,66% dentro de 6 anos, para aquele meu respectivo aporte. Porque nós vimos que esse retorno se altera. Se eu acessar o site do Tesouro Direto amanhã e investir novamente em IPCA mais 2032, essa taxa estará diferente, e é exatamente esta dinâmica no fundo. Cada vez que eu realizar o meu aporte, estas taxas estarão oscilando, e seria como eu estivesse contratando esta taxa por um horizonte de 6 anos para aquele respectivo aporte. A diferença é que nós não temos retorno contratado. Eu estou garantindo que dentro de 6 anos você terá este retorno? Não. É a média que nós podemos esperar ao longo desse horizonte. Eu acho importante nós compreendermos esse conceito de duration para que fique bem claro a diferença da gente investir diretamente em um título público, onde ele possui um vencimento e nós temos de fato um retorno contratado, frente a investir em um fundo, porque dentro do fundo, quando esses títulos vencem, o gestor ele compra novos títulos. A carteira está sempre sendo renovada. Então, nós não temos de fato um vencimento. Daqui 6 anos, o gestor estará comprando novos títulos, ele não paga imposto nesse processo, o investidor ele só paga imposto
no momento do resgate. No caso de um plano de previdência privada, se ele deixar aquele aporte por mais de 10 anos, ele estará pagando um imposto de apenas 10%. Por isso que esse tipo de fundo pode fazer sentido para a previdência privada, já que estamos falando de um investimento mais de longo prazo. 15, 20 anos, você tem realmente um horizonte para deixar o seu dinheiro trabalhar e evitar ficar sofrendo com essa volatilidade. Agora, se já é um investimento mais de médio prazo, 6, 7, 8 anos, eu não aconselho esse tipo de fundo, porque você pode acabar enfrentando volatilidade. A taxa de administração, por ser um fundo indexado, costuma ser mais baixa. Hoje nós percebemos que a taxa total é de 0,5% ao ano. É uma taxa superior à taxa de custódia do Tesouro Direto? Sim, é uma taxa de 0,2% ao ano. O fundo de previdência ele possui uma taxa maior. Por quê? Porque nós também temos taxa de administração, custódia e estruturação da previdência mais gestão. Tudo isso totaliza uma taxa de 0,5. Olhando historicamente para as taxas dos fundos de previdência, é uma taxa até aceitável. Muitos fundos chegavam a cobrar 2, 3% ao ano. Nós temos também uma outra opção, também do Itaú, indexado a juros reais. Porém, este aqui é para você que não quer enfrentar muita volatilidade, tá, Bruno? Eu já entendi. Não entendi 100%, mas eu sei que eu vou enfrentar volatilidade. Quanto maior a duration, maior será essa oscilação de preço. Essa outra previdência, ela acompanha o índice IMAB 5. E qual é a diferença do IMAB para o IMAB5? O IMAB5 ele filtra os títulos Tesouro IPCA+, com vencimento em até 5 anos. Como o vencimento é de médio prazo, eles naturalmente vão oscilar menos de preço. Consegue perceber que este fundo possui uma estabilidade muito maior do que aquele outro? Além disso, nós temos também uma taxa de administração na casa de 0,5% ao ano, e se nós olharmos a sua duration, a duration deve estar em aproximadamente 2 anos e meio. Então, este fundo ele oscila muito menos. Quem quer ter exposição a juros reais com uma volatilidade menor, ele pode fazer muito mais sentido do que o outro indexado ao IMAB, a não ser que você tenha um horizonte de investimento realmente maior. E também temos outros tipos de fundos indexados do BTG Pactual. Este aqui, BTG Pactual IPCA curta. Então, ele investe no Tesouro IPCA+, de duração menor. A diferença é que este fundo possui uma taxa de administração de 0,35% ao ano, frente àquela de 0,5% ao ano do Itaú. Bom, eu acredito que este vídeo tenha ficado bem claro. Primeiramente, realmente, previdência privada não será viável para qualquer pessoa, principalmente falando de PGBL. A grande maioria dos fundos de previdência são ruins, e eu concordo, se você tiver esse tipo de argumento, estou em linha com você. Mas convenhamos, existem alguns casos específicos que o PGBL ele pode fazer sentido, e existe como a gente tentar otimizar ao máximo essa nossa exposição, principalmente optando por fundos indexados de renda fixa. Bom, se você gostou desse vídeo e achou que ele realmente foi útil para você, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.